Olá, bem-vindos a mais uma Quarta Empreendedora. Hoje com o tema sobre legislação do trabalho com a doutora Israíta Delaias. Este workshop está sendo gravado, vai ficar disponível no canal da Maior Impacto. Ele será uma gravação não listada, só terá acesso quem realmente receber o link. E esta pessoa, para receber o link, tem um custo de 3 euros, se quiser receber o link desta formação, ou tem a opção do projeto Conexão Quarta Empreendedora, que consegue aceder a todas as quartas empreendedoras por um valor muito justo, 28 euros mais IVA. Então, se alguém tem alguma objeção, por favor. Não? Então, ok, vamos seguir isso aí, tá? Muito obrigada. A doutora Israíta Delaias, além de ter um escritório fantástico, de apoio jurídico, né, de assessoria jurídica, ela também tem uma consultoria e formação com a Delaias, que tem cursos fantásticos. @Delaias Consultoria. Seja muito bem-vinda, doutora Israíta, por favor. Obrigada, Andreia. Eu vou começar por vos dizer que o Código do Trabalho regula as relações laborais em Portugal. Mas o código, embora seja enorme, tenha 500 e tais artigos, não regula, não consegue regular todos os setores de atividade. Portanto, muitas vezes nós temos pais, maridos, filhos que trabalham numa grande superfície comercial de transporte do ordenado mínimo nacional, que eu penso há aquela atividade que o meu companheiro, que a minha mulher, que a minha prima, que a minha irmã, que a minha mãe está a desenvolver. Pode não se adequar, porque o ordenado mínimo nacional, ele é estabelecido por decreto do governo, mas pode ser afastado por uma coisa que se chama instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. E os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho tratam de setores em específico. Como é um módulo da formação, eu vou tentar, em 5 minutos, explicar a vocês que tenham trabalhadores ao vosso cargo, ou que tenham interesse porque trabalharam ou virão a trabalhar por conta de outrem, portanto serão empregados de alguém, a importância do IRCT. Os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, eles são publicados num documento, numa espécie de jornal, tipo Diário da República, mas o Diário da República é um diário. Temos 365 ou 366 porque é um diário. Os BTS são semanais, estes boletins são semanais, portanto, como nós temos 52 semanas no ano, nós temos 52 BTS. O instrumento de regulamentação coletiva ele é feito por setor e eles podem ser negociais, portanto, negociados entre as associações patronais de um setor e os sindicatos daquele setor ou não negociais. Os negociais são comumente chamados de convenção coletiva. Também temos os acordos de adesão, decisão arbitral, mas eu não vou me aprofundar nesta parte. O que é que eu vos queria dizer que é bastante importante para vocês perceberem? Vocês vão ouvir falar mais se trabalham como empregado de balcão de loja, restauração, hotelaria, construção civil. Depois lembrem-me de outros setores que vocês queiram saber. Maioritariamente, esses setores têm convenções coletivas de trabalho. E as convenções coletivas de trabalho são feitas entre as associações de empregadores, patronais, e as associações sindicais. Depois tem os acordos coletivos, acordos de empresa. Eu não vou me aprofundar nisso, mas preciso que vocês percebam. Mas parou de passar. Só um pouquinho que eu vou ter que interromper. Um pouquinho. Eu cancelei só porque eu não estava a conseguir passar. Vocês estão a ver o que eu estou a ver? Então, As convenções coletivas. obrigada. Eu Agora, coloquei, eu coloquei aqui uma quantidade de convenções coletivas, uma quantidade de sindicatos, a ANTRAN, a ARESP, outras que vocês possam ter ouvido falar, só para vocês perceberem que muitas vezes, quando eu sou cozinheira de um setor e ganho um ordenado de 950 euros porque comecei agora, eu posso estar a ganhar o ordenado mínimo
para a minha categoria de cozinheira. E se eu trabalhar, por exemplo, num restaurante vinculado e associado à Aresp, o ordenado mínimo para aquela categoria, por exemplo, de cozinheira, pode não ser 900 euros, pode ser 980. Ou seja, isto para vos dizer o quê? O ordenado mínimo é uma régua e as convenções coletivas, os IRCTs, podem afastar este mínimo e estabelecer mínimos superiores. Não pode estabelecer mínimos inferiores, porque assim o código determina. E, portanto, para vocês perceberem, as normas legais reguladoras dessa relação de trabalho tanto podem ser o Código do Trabalho, como podem ser os IRCTs, as convenções coletivas de cada setor, como pode ser o contrato individual de trabalho. E aquilo que consta do contrato pode regular diferente do código, desde que aquele artigo RCT também, de que não resulte o contrário da lei. Eu vou dar um exemplo, e se vocês não perceberem, perguntem. Quem é que sabe o mínimo de dias de férias que um trabalhador deve gozar por ano? 22. 22. Mas é o mínimo. Sim. Mas por instrumento de regulamentação coletiva, este mínimo pode ser afastado. Por exemplo, as associações patronais e os sindicatos entenderem que 22 é pouco e regularem eu vou dar um exemplo em concreto. A Convenção Coletiva da Indústria Óptica tem um mínimo de fabrico, tem um mínimo de 28 dias de férias. Mínimo. Portanto, os mínimos, menos que isso não pode, mas pode regular um mínimo superior. Portanto, afastar o mínimo que está no Código do Trabalho e regular um outro mínimo. Eu estou a dar um exemplo, mas posso citar um exemplo do PNT. Sabem o que é o PNT? Período Normal de Trabalho. Nós temos regulado em código um período normal de trabalho máximo. Mas existem convenções coletivas, agora vou falar da CNIS, por exemplo, a Convenção Coletiva da CNIS, das IPSS, Misericórdias, regula um período máximo semanal para determinadas categorias de 38 ou 39 horas por semana e não de 40. Portanto, aquele máximo pode ser afastado. Isso para deixar bem claro, além do Código do Trabalho e eventualmente das regras do código não serem imperativas e poderem ser afastadas por IRCT, Instrumento de Regulamentação Coletiva de Trabalho Negocial ou Não Negocial, convenções coletivas, não vou falar das portarias de extensão, mas poder ser afastada por um instrumento específico para aquele setor de trabalho, algumas também podem ser negociadas através do contrato de trabalho. Por exemplo, eu falo com o meu patrão, eu tenho uma função de confiança ou uma função necessária e negocio o meu período normal de trabalho para 35 horas por semana. Isso é possível? É uma pergunta. Eu O que acho é que que vocês sim, mas não acham? tenho a certeza. Eu acho que sim. O Paulo Sim. diz que sim. Sim, não tinha ouvido. Sim. E a Andréia está certa. E o Paulo também. Por quê? Porque eu não posso estabelecer um período normal de trabalho em contrato de trabalho de 41 horas, 42 ou 50, afastado do banco de horas e os ajustes. Mas como PNT, como período normal de trabalho, eu não posso estabelecer um período normal de trabalho de 41, 42, 45 horas. Por quê? Porque o limite máximo é imperativo, está previsto no código. Não pode ser afastado nem por IRCT, nem por contrato de trabalho. Mas um horário inferior pode. Eu posso estabelecer, senhora entidade patronal, a minha função é uma função necessária, ou o meu currículo justifica, ou o número de línguas que eu falo, ou whatever. Precisa mesmo de mim para aquele posto de trabalho, eu posso negociar
Mas para eu negociar e para ter valor, eu tenho que negociar uma coisa chamada contrato de trabalho, que é o CIT, Contrato Individual de Trabalho. Eu estou a dizer siglas de propósito, porque no mundo laboral a gente utiliza-as muito. E, portanto, pelo CIT, eu posso afastar o máximo de horas e estabelecer em contrato de trabalho, logo na altura da contratação, 35 horas. Como também posso estabelecer que o patrão permite, e eu aceito, e eu concordo, ter o mínimo de 25 horas de férias, 25 dias de férias por ano. Portanto, o mínimo são 22, mas eu também posso negociar o máximo. Até aqui dúvidas? O contrato individual, se tiverem, levantem a mão. O contrato individual de trabalho, portanto, é aquele pelo qual uma pessoa singular, nós, nos obrigamos, nós, trabalhadores por conta de outrem, nos obrigamos, mediante retribuição, dinheiro, a prestar a nossa atividade a outra pessoa. Essa pessoa pode ser coletiva, que é uma sociedade, ou pode ser singular, um empresário em nome individual ou um trabalhador independente. Portanto, alguém que tem o vulgar chamado início de atividade nas finanças, vende produtos, tem um café, olha, tem uma loja de festas e contratou alguém, mas não tem uma sociedade. Também eu faço com esta pessoa um contrato individual de trabalho, mas também pode ser com uma pessoa singular que não tem início de atividade nas finanças. Por exemplo, o contrato de trabalho de trabalhador doméstico, também regido pelo Código do Trabalho, mas com lei própria, atenção, mas também está subjugado ao Código, ou um contrato de cuidador doméstico, que também é feito com uma pessoa singular. Todos esses contratos que eu faço para, mediante a retribuição, trabalhar para alguém, pessoa singular ou coletiva, no âmbito da organização desta entidade patronal, seja singular, seja coletiva, e sob a autoridade desta, recebendo retribuição, é um CIT, é um contrato individual de trabalho. Agora eu vos pergunto, e agora vou mesmo parar para beber água enquanto vocês me respondem. O contrato de trabalho pode ser verbal? Talvez não deva, mas eu acho que pode, porque os contratos podem ser verbal de forma geral, né? Mas isso vai da boa fé de cada um. Esse o diz que disse não funciona muito bem. Angel, fala um bocadinho mais alto que eu não estou a ouvir, desculpe. Deve ser do micro do portátil, deve estar abaixo. Eu disse que isso da boa fé de cada um. Eu não posso contratar uma pessoa só de boca. Tem que ficar tudo escrito, que é para ela saber os direitos dela e eu saber o que é que ela está obrigada a fazer e comprovar que não, eu contratei-te para isto, mas tu não estás a fazer isto. Andréa Eu Merlo, queria ouvir mais opiniões. que pode sim. Eu também acho que pode, mas não deve. Pode, mas por um tempo, não? Muito bem. É muito importante vocês perceberem isso, e ninguém tem a obrigação de saber, e eu achei muito giro isso que a Angel disse, relativamente a ser de boca. E a Andrea complementou anteriormente com o facto de há muito contrato verbal. O contrato de trabalho pode ser verbal, pode. Aliás, é das poucas formas de contrato que a lei prevê a forma verbal e prevê quando não pode de forma nenhuma ser verbal e prevê consequências para o contrato de trabalho ser verbal. Eu preciso que vocês percebam isso. Porque quando eu trabalhava na Inspeção de Trabalho, na ACT, as pessoas às vezes vinham connosco 6 meses depois de estar a trabalhar num supermercado, num mini-mercado, numa perfumaria, numa loja de roupa, enfim, na construção civil. Muito aborrecido, porque começou a trabalhar, tinha descontos, logo tudo direitinho escrito na Segurança Social,
Às vezes a entidade patronal entregava recibo, às vezes não entregava recibo, mas recebia na conta, nem era aquela conversa de por fora, tudo certinho. Havia muita burrice e dizia assim, havia duas hipóteses. Não, o patrão não assinou o contrato. E a resposta que nós dávamos no informativo é, olha que bom, olha que fixe. Acontece que o facto do patrão não assinar ou não dar o contrato para o trabalhador ler e assinar não retira da entidade patronal uma obrigação e que não é apresentar um contrato de trabalho porque ele pode ser verbal. Essa obrigação prevista em lei, no código, é o dever de informação. Ou seja, havia outra pessoa que chegava connosco na ACT muito indignado, o patrão não fez o contrato de trabalho, já estou lá há 4, 5 meses, recebo o ordenado combinado, trabalho as horas combinadas, está tudo conforme combinado, o senão é que ele agora me apresentou um contrato de trabalho de 1 ano. Eu já estou lá há 5 meses, há 6, e ele me apresentou um contrato de trabalho de 1 ano. Isso é que está errado. E agora vocês vão perceber porquê. Porque se o patrão queria que o trabalhador assinasse o contrato de trabalho, era quando contratou. E não passado 3, 4, 5, 6, 7 meses e estabelecer um contrato de trabalho a termo. Ora, muito bem, eu, a partir deste momento, e dito que o contrato de trabalho pode ser verbal, há contratos comerciais que nós fazemos de forma verbal, mas há um termo escrito. Mas previsto em lei, a forma verbal do contrato de trabalho é a única em Portugal reconhecida. É possível. Desde que o patrão cumpra o dever de informação. Já vos vou dizer qual é o dever de informação. Mas preciso que vocês percebam, para compreenderem a importância de fazer o acordo com o patrão e logo no primeiro mês ver se ele está a cumprir o horário de trabalho, o ordenado combinado, as funções combinadas na minha categoria, mesmo eu não tendo assinado um contrato, porque eu não preciso assinar o contrato. Porque este acordo não é de boca. Ele é um acordo e essa regulação e essa informação, esse dever de informação com o meu desconto para a segurança social dos meus 23,75% e os 11% que eu colaboro, o recibo que é obrigatório, há uma obrigatoriedade de todos os meses o patrão entregar o recibo, onde está lá a minha apólice de acidentes de trabalho, onde está lá o meu número de beneficiário, e eu posso confirmar na minha segurança social direta que o patrão está a fazer corretamente os descontos referente ao ordenado que acordou comigo. Eu preciso que vocês percebam os tipos de contrato de trabalho. Agora vou dar uma pausa para vocês absorverem essa informação. E por que é que eu preciso que vocês percebam os tipos de contrato de trabalho? Porque quando vocês perceberem isso, vão conseguir perceber a quantidade de ilegalidades que são feitas e que muitas vezes, no mundo laboral, quando há trabalhador por conta de outra, e muitas vezes nós, pequenas empresas, microempresas, empresas com 3, 4 trabalhadores cometem essas ilegalidades e nem sabem que estão a cometê-la. E até corre bem durante um tempo até o trabalhador se lembrar de ir à ACT ou ao Ministério Público do Trabalho. E aí a coisa dá para o torto. O primeiro tipo de contrato de trabalho que eu quero que vocês percebam é o chamado, por lei, contrato de trabalho sem termo. Vulgarmente conhecido como contrato efetivo. Também conhecido como contrato de trabalho sem termo. É um contrato de trabalho sem termo. Por quê? Porque ele é por tempo indeterminado. Eu sou contratada efetiva. E quando o patrão me contrata, estabelece o ordenado, explica as regras, o horário, PNT, faz os descontos tudo direitinho e não faz contrato escrito, por que que eu digo fixe? Muito bom. Porque eu entrei efetiva. Porque é a única forma de contrato de trabalho que pode ser verbal, vulgarmente chamada de boca. Mas a lei protege esse trabalhador. Por quê? Porque considera sem termo o contrato de trabalho em que, no fim desse contrato, se o patrão passado dessa relação, se o patrão passado 4, 5 meses vier com um contrato de 1 ano e quiser que eu assine um contrato a termo só de 1 ano, ele está a enganar a legisladora, ele está a enganar a mim. Por quê? Porque eu não fui contratada para exercer uma atividade temporária, provisória. Não. Eu fui contratada para exercer uma atividade necessária, permanente. Então, eu estou efetiva e só posso ser despedida mediante as previsões da lei.
despedimento por justa causa, extinção do posto de trabalho, despedimento coletivo, acordo, mas não sou despedida após o termo, o fim de um prazo estipulado. Passado o período experimental, que a gente também vai ver, eu serei despedida dentro do período experimental se o contrato for sem termo e só dentro do período experimental. Passado o período experimental, já não posso ser despedida. Dúvidas? O que é que acontece? Acontece que muitas vezes a entidade patronal contrata, passar 2 ou 3, contrata e diz assim, quero ver se fica a experiência. Experiência conta para descontos, onde é que estão nossas contabilistas? Experiência conta para tempo de serviço e para dioturnidades. Experiência conta para tudo. Portanto, a partir do dia em que eu comecei a trabalhar na empresa, se não se afastou o período experimental, eu estou em experiência. Mas se a minha função, a minha categoria necessária não é temporária, não é transitória, não é para substituir ninguém e outras questões previstas em lei, eu estou efetiva. O que é que acontece? O patrão chega a passar 2 meses, olha, você é muito bom trabalhador, parabéns, muito bom, excelente, assina aqui um contrato de 1 ano. E até mete lá uma cláusula que justifica aquele termo. Mas aquela cláusula tem a finalidade de iludir as disposições do contrato sem termo. Não foi eu que escrevi isso, é o legislador. Tem a intenção de iludir, ludibriar. E inventa acréscimo excepcional da atividade da empresa. Eu tenho um restaurante. Só preciso de uma cozinheira, uma foi embora, eu contratei uma. Acréscimo excepcional de quê? Justifica se eu tenho um restaurante com esplanada e no verão vou ter que contratar alguém para auxiliar na cozinha porque realmente houve um acréscimo sazonal. Mas a cozinheira, que está lá o ano todo a fazer o mesmo trabalho, ela não é contratada a termo. Portanto, quando a cláusula colocada tem finalidade de iludir, aquele contrato, mesmo escrito a termo certo ou incerto, tem a finalidade de ludibriar a lei e é considerado um contrato de trabalho sem termo. Paula, podes falar. Boa noite. Estão a ouvir? Sim, senhora. Não, eu só estava a falar desse só se, e isto é os 3 meses, lá está, só em 3 meses, se o patrão, se a pessoa não tiver experiência, se o patrão disser, olha, tu vais estar a aprender, vais estar um X de tempo a aprender, agora vais ter 1 mês de experiência sozinha, a ver se já sabes, e depois fazemos o contrato. Se ele não disser nada, não, mas se ele falar, se, por exemplo, sei lá, a pessoa vai para a cozinha e não tem experiência nenhuma, ela pode ir 2 meses a aprender e mais 1 mês à experiência. Não. Não pode. Não pode, não. Vamos pegar o exemplo do cozinheiro. Eu só estou a dizer isto porque eu quando estive a trabalhar no hotel e estive lá durante 5 anos, quem vinha para a sala, normalmente, e se não tivesse contacto nenhum com sala, se não soubesse como se pôr uma mesa, que não sabia nada, iria estar 1 mês e meio, 2 meses a aprender, recebia na mesma, normalmente até estava só estavam 4 horas, porque estavam não, estavam como extras, falavam como extras, portanto eles assinavam como extras e aprendiam, porque é assim, para ir para a sala tem que se aprender a pôr uma mesa, a tirar da mesa, a fazer essas coisas todas. Depois, quando ele já sabia aquele tempo de escola, não é? E iria estar 1 mês a ver se já conseguia ficar sozinho, e depois aí saía dos extras e passava a ficar com o contrato do hotel. Espetáculo. Parece que eu combinei com a Paula essa pergunta, mas não combinei. Tudo isso que a Paula disse está completamente ilegal e irregular, mas todos os hotéis quase fazem. Aliás, construção civil, hotelaria, restauração é o pão nosso de cada dia, seja feita a vossa vontade da Inspeção-Geral do Trabalho. E dos advogados, obviamente, que defendem os trabalhadores. Excelente, Paula, teres dito isso, porque eu vou explicar exatamente como é que um bom patrão, com uma boa gestão de recrutamento, formação e orientação do seu hotel, e eu vou dar um exemplo de um hotel que agora faz isso bem, por acaso porque nos contratou, Vila Galé. Vou explicar, isso que a Paula disse é muito importante vocês perceberem, porque tem a ver com a hotelaria, mas com tudo. E agora vou explicar. Existe uma função chamada aprendiz. E o aprendiz até ganha menos que o ordenado mínimo nacional. Existe uma função chamada estagiário. E o estagiário até é previsto em lei. Existe uma coisa chamada estágio profissional para malta que sai da Escola Superior de Hotelaria. Chatice é que essa gente quer ser valorizada. Chatice é que as entidades patronais... Bom, eu também reconheço que este país tem uma carga tributária e previdenciária muito alta, mas olha, paciência, quem quer ser patrão tem que suportar o ônus e aproveitar o lucro e dividi-lo com o Estado. Mas isso que a Paula disse é muito importante perceber. Por quê? Porque as entidades patronais devem se ater ao estabelecido no Código do Trabalho e nos instrumentos de regulamentação coletiva do trabalho. Eu não sei vinculado a que esse hotel era, mas provavelmente a Aresp, a HR Centro, há uma quantidade de convenções coletivas. Ah, mas aquele hotel não é associado. Não tem problema, tem portaria de extensão. Mas como eu vos disse, eu não consigo falar dos IRCTs profundamente. Mas isto funciona assim.
Eu contrato um trabalhador para cozinha, não tem experiência nenhuma, se calhar convém que ele faça um curso. Eu não vou contratá-lo para cozinha. Então eu vou contratar um cozinheiro. Mais chatice, vou ter que pagar. Um cozinheiro é valorizado, não é? Olha que chato. Vou contratar um trabalhador para servir mesa. O que eu posso fazer é contratar um aprendiz, ele vai ficar com um contrato de trabalho de aprendiz, portanto, coerente com o seu ordenado, mas no dia em que ele começou a trabalhar há desconto e começa a correr o período experimental. Pessoal, não existe. Fica um mês ou dois a experiência para eu ver se tu aprendo. Olha, se calhar até me pagas porque eu te ensinei. Isso não existe. E eu posso, se eu souber recrutar inclusivamente, dar um período de formação em sala e on-job, tudo isso previsto em lei e instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. Muitas vezes os diretores de hotéis não sabem, os advogados que são contratados até nem têm conhecimento de direito do trabalho, porque a gente não sai da faculdade a saber direito do trabalho. Acreditem, isso é tipo direito tributário. Eu costumo dizer, fui aluna do Leite Campos em direito de trabalho, tive 2 excelentes professores. Excelentes professores, eu é que devia estudar pouco, né? Não. São matérias tão complexas que nós viemos aprender cá fora. E muitas vezes os gestores sabem de gestão. E, portanto, a pegar o gancho da Paula, que eu mais uma vez agradeço, porque o que a Paula disse é o que acontece nesse país. E a Paula falou em hotelaria, vamos para os têxteis. Linha de produção. Mas o facto, eu vou dizer uma coisa que eu faço. Eu tenho um hábito de parar o meu carro em fila dupla. Para já não gosto nem de estacionar, para já não gosto nem de conduzir. Mas eu paro muita vez o meu carro em fila dupla. Quem tem carta de condução aqui? Está correto parar o carro em fila dupla? Então, o facto de eu fazer isso desde os 18 anos, eu vou fazer 52, não tornou isso legal. O facto das entidades patronais contratarem à experiência não quer dizer que esteja correto, porque não está. Ok? E se a gente manda lá a ACT, é um prato cheio para os inspectores. Chatice é para quem instrui os processos. Alguma dúvida sobre isso para a gente passar à frente? É que a Paula me poupou tempo de explicar esta parte. Eu vou já para o período experimental, mas é importante vocês perceberem isso. Não temos nada no chat. Não? Então vou continuar. Não tem? Então vou continuar. Às vezes eu tenho receio de falar muito rápido porque eu... Né, Não, é muito pouco bem tempo. explicado. Portanto, diz. Não, ficou muito bem explicado e é muito comum mesmo, principalmente imigrantes que ficam reclamando de que ainda prometem, não, depois eu faço um contrato que é com ele que tu vai poder fazer manifestação de interesse, não sei, mas e chega depois de 30... Promessa de contrato de trabalho também é prevista em lei. Fixe. Andreia, ainda bem que falaste do imigrante. Boa. Ainda bem que falaste do imigrante. Era o menor, aliás, tu andaste comigo hoje sem saber. O contrato de trabalho sem termo, Ângel, aquilo que eu estava a dizer que é possível um contrato de trabalho de trabalhador efetivo, sem termo, isso é o mesmo palavrão para uma única coisa, sem termo, o contrato de trabalho por tempo indeterminado ou trabalhador efetivo é tudo a mesma coisa. Esse contrato de trabalho, que pode ser verbal desde que a entidade patronal cumpra o direito à informação, ele não pode ser feito verbalmente nem para menores, nem para estrangeiros. E porquê? Porque o legislador entendeu que, em sendo menor ou em sendo estrangeiros, é uma discriminação positiva, porque está a proteger o menos favorecido. Eu também podia dizer que é só porque está na lei, mas eu compreendo a razão do legislador ter previsto que para trabalhadores estrangeiros e menores, mesmo contrato de trabalho sem termo tem que ser reduzido a escrito. Agora vamos conhecer a outra forma de contrato de trabalho. É o contrato de trabalho a termo. A lei chama de termo resolutivo, mas vamos chamar só de contrato de trabalho a termo. É aquele que é certo ou incerto. Esse sim é o pão nosso de cada dia, maioritariamente ilegais, irregulares, mas muitos deles estão corretos. O contrato de trabalho a termo, o contratar por um ano, na hotelaria acontece sempre, né? Toda a gente é a termo. Substituir trabalhador, qual trabalhador? Nenhum. Que eu preciso. Mas a gente inventa, tá? Tá mal. Quer falar, Paulo? Eu não te ouço. Na hotelaria agora, 90%, pelo menos era há 5 anos quando eu saí, né? Antes do Covid, 90% era tudo, havia 10% que eram empregados do hotel. 90% eram extras, todos os dias assinavam o Significa contrato. que esse hotel tem um acréscimo excepcional louco no período que contrata esta gente, o que não é verdade. A verdade é que está, na base disso, está a falta de formação e qualidade do recrutamento. Muitas vezes, muitos deles são, como são estudantes, e aquilo que fazem os hotéis, fazem muitas, até mesmo os hospitais e tudo, como eles são estudantes e só vão trabalhar 4 horas, são considerados trabalhadores extras. Assinam um contrato de extras. É uma definição que não existe. Trabalhador extra não existe. Não, é existe temporário. hora extra, agora trabalhador extra não existe. Como é que era? Aquilo tem um termo, porque eles todos os dias, quando entram no hotel, assinam um termo e quando saem para cancelam e recebem. Porque recebem ao dia.
Aquilo é temporário, porque aquilo era, por exemplo, sei lá, havia. Não sei, os patrões são todos muito criativos, Não, são mas mesmo empresas, a gente contratava mesmo por empresas temporárias, atenção, então era o de que eu estava a empregados dizer. extras, sim, empregados Não é extras. este. Contrato de trabalho tripartite é feita entre uma entidade patronal, o trabalhador e a empresa de trabalho temporário. Isso é muito, por isso é que eu falei, contrato de trabalho temporário. Maioritariamente também estão irregulares. Os contratos de trabalho temporários foram inventados, é uma lei até, e é previsto em código também, embora haja uma lei, principalmente para o posto de trabalho, que ainda não há sequer convenção coletiva, do call center, para colocar pessoas no call center, mas o regime do contrato de trabalho temporário, o trabalhador temporário, é uma formação, um curso, faz parte de um módulo de 10 e são 4 horas só para isso. Portanto, eu não vou me dedicar ao contrato de trabalho temporário. Atenção, é irrelevante se é estudante, se é estrangeiro, se é nacional ou se nunca estudou. O contrato de trabalho temporário também é sujeito às regras do termo resolutivo e sem termo do código. E muitas vezes um trabalhador temporário bem conversadinho com o advogado certo fica efetivo. E não fica efetivo na empresa de trabalho temporário. Fica efetivo no cessionário, no hotel ou no hospital onde ele está colocado. Bem conversadinho a gente chega lá. Por quê? Porque muitas vezes a razão que justifica essa temporariedade é ilegal, é irregular. Outras vezes está correto. Agora, para vos explicar o termo resolutivo certo ou incerto, há muitas causas que justificam o contrato de trabalho a termo certo ou incerto. E elas estão todas previstas, nomeadamente, e quando o legislador diz nomeadamente, quer dizer, senhores, não inventem, na lei. Substituição direta ou indireta de trabalhador ausente. Por exemplo, vai fazer férias de 10 trabalhadores se o hotel for muito grande, o hospital for muito grande, contrata um para fazer férias de 10, que esses 10 vão tirar férias seguidas. Trabalhador de baixa, trabalhadora, whatever. É um trabalhador que está ausente, licença sem vencimento. É um trabalhador que está ausente e então vai-se contratar, a termo certo ou incerto, um trabalhador para o substituir. Substituição de trabalhador por tempo completo que basta prestar trabalho a tempo parcial. Por exemplo, um trabalhador que pediu para prestar trabalho a tempo parcial, está efetivo, mas foi mãe e quer ficar 3 anos com o filho ou tomar conta em meio período. O outro meio período contrata alguém, e aí pode ser a termo certo, para substituir aquele trabalhador pelo meio período, ou por um caso de doença que tenha a fazer fisioterapia todos os dias. Há várias razões, mas tem que ser devidamente justificada no contrato, com o nome do ou dos trabalhadores que serão substituídos, senão esse termo pode ser ilegal. Atividade sazonal, ou cujo ciclo anual de produção apresenta irregularidades, aí sim. Fábrica de guarda-chuva. Quando é que a gente produz guarda-chuva? No inverno? Não, no verão. Então, pode haver uma sazonalidade. Tabaco, agricultura, a própria esplanada. Eu falei para vocês, a gente não tem esplanada no verão. Olá, Ana, queres falar? Eu interrompo. Opa, não te queria interromper. Boa noite a todos. Tu estás a falar na questão do call center. Eu, por exemplo, eu tenho um amigo que trabalha na Mel já há vários anos e tem um contrato anual com uma empresa de prestação de serviço, tipo uma Manpower. Pronto. Ele trabalha exatamente no mesmo sítio, faz exatamente a mesma coisa, já é chefia, inclusive, aos anos. Portanto, quando tu estavas a falar que muitas das vezes podem ficar efetivos, eu neste caso perguntaria, o caso dele seria um caso passível disso? É, e eu já tenho casos, Mel, Vodafone. Porque ele está lá no call center, é gestor. Fazer e fazer de fazer, eu falei, porque sei que é. Pronto, então vou dar-lhe o teu contacto, que é para ele tratar do assunto. É uma coisa ser possível, outra coisa é ser legal, né? Isso aí. Ser legal não o quê? é possível porque está ilegal. O que a Ana me está a contar de um trabalhador contratado através de uma empresa de trabalho temporário há anos no mesmo posto de trabalho. A empresa de trabalho temporário foi criada, e eu lembro perfeitamente dessas discussões, para temporariedade. Ela não é criada só porque a lei quis chamar empresa de trabalho temporário, trabalhador temporário. Por exemplo, Covid. Uma doença, uma epidemia, não vou falar de pandemia que Deus o livre, uma epidemia, um surto, uma legionela, e eu preciso de 30 enfermeiros para aquele hospital para o surto da legionela, gripal, qualquer coisa. Isto é uma temporariedade. E estar numa altice, a fazer a mesma coisa, ainda mais, amiga, Ana, em caso de chefia, Andréia, é ilegal. O que é que acontece? Acontece que nós aqui temos 2 opções. A primeira é tentarmos negociar com a entidade patronal, a chamá-la à razão, ao mesmo tempo que a gente manda lá a ACT. E a segunda, já para prevenir despedimento ilegal, e a segunda é tribunal. Porque neste caso nós juntamos material para provar aquilo que eu falei para vocês aqui atrás. Espera que eu não sei se eu sei voltar. Está aqui. Considera-se sem termo o contrato de trabalho nestes casos, em que a estipulação, está na lei, em que a estipulação de termo tenha por fim iludir as disposições que regulam o contrato de trabalho sem termo. E é o caso do teu amigo. E quando eu falo Mel, Vodafone, é o pão nosso de cada dia.
Pois Porque depois que eles estão pessoas. numa empresa que ela é tripartida, ou seja, ele faz o contrato O com essa contrato é empresa, essa tripartite, empresa. é a mais e um monte delas por aí que enricam seus donos a custa de uma temporariedade inexistente. Paula, Exato. queres falar? Obrigada. A Paula colocar aqui a pergunta da Sarita. Mesmo com Tá. contrato verbal, caso a pessoa precise de um contrato escrito para, por exemplo, um arrendamento, o empregador tem obrigação de fornecer? Não tem obrigação, não tem razão para se recusar, mas basta pedir um documento que é o dever de informação ou uma carta de efetividade. Se está lá há 2, 3 anos, vai pedir para fazer um contrato de trabalho escrito retroativo? Impossível. Então, para contrato de arrendamento, a solução aconselhada é uma carta de efetividade, que diz assim, este é o legal. O trabalhador começou a trabalhar no dia 1 de outubro de 2019 e está ao serviço dessa empresa, bababá, com o ordenado X na categoria de Y. Chega para contrato de arrendamento, apresenta os recibos. Não vai apresentar extrato bancário que a senhoria não precisa pedir, está bem, Sarita? Não sei se respondi. Respondeu, muito obrigada. Obrigada. Agora a Paula tinha uma pergunta. Não é pergunta, é só sobre o. Eu tive no hotel quase 6 anos, 5 anos, como chefe de sala, e dava aulas, dava durante um dia, estava das 5 às 3 como chefe de sala, e depois estava das 15 às 16, a quem já vinha entrar e estava para ensinar o que é que tinham que fazer. E eu sempre me recusei a assinar o contrato com o hotel. E eu explico porquê. Porque eu, como temporária, estava a ganhar o dobro daquilo que eu ia ganhar como empregada do hotel. Porque eu fazia os recibos, fazia tudo. Não faz Passavas da sentido. efetiva a ganhar o que ganhavas. Eles não podem te dar um porque... direito a retirar ordenado. Não, porque isso aí está é uma das cláusulas dos extras, por isso é que são extras, não é? Que se formos para a empresa passa a ter o ordenado que a empresa gera e não a empresa dos extras. Porque o meu ordenado era pago pelos extras e não pelo hotel. Pela empresa de trabalho temporário, Paula? Sim. Mas o que eu te estou a explicar é, vamos fazer de conta que o teu ordenado, essa palavra extra é só extra, é hora extraordinária. Vamos chamar o nome que a lei diz que fica mais fácil para a gente perceber. Não há trabalhador extra. O que há é hora extraordinária. Os trabalhadores temporários que são contratados, por exemplo, por um hotel, através de um contrato tripartite de uma empresa de trabalho temporário, colocados na cessionária, por exemplo, durante 2 ou 3 anos, com o ordenado vou inventar 13.500 euros. Uau, estou muito feliz aqui com esse ordenado, pelas horas que faço. Esses trabalhadores têm direito, se realmente aquela cláusula, vou voltar outra vez para trás, se a estipulação do termo que justifica essa temporariedade tiver o fim de iludir às disposições que regulam o contrato sem termo. Portanto, é irrelevante se eu estou através de uma empresa de trabalho temporário ou se eu assinei um contrato a termo, certo ou incerto, se eu estou lá há alguns anos, ainda mais 6, e vinculado a uma empresa de trabalho temporário, se eu quiser reivindicar o meu direito a estar efetiva, posso fazê-lo e sou muito capaz de o conseguir. Não, sim, eu já estava efetiva no trabalho de temporário. Na empresa, na agência, estava efetiva. Eu estava a falar era que as empresas o hotel... de trabalho de contrato efetivo raramente conseguem efetivar uma categoria que elas não têm. Por quê? Porque as empresas de trabalho temporário, elas são recrutadoras e colocadoras. Se tu eras chefe de sala, ela não tinha um hotel, ela era uma empresa de trabalho temporário. Sim, portanto, eu tu só consegues ficar efetiva na cessionária. Eu estava efetiva que era a Talented, como trabalhadora, estava como é que era? Agora não, aquilo tinha um termo. Tanto eu como, por exemplo, o meu Gonçalo também já estava efetivo. Mas não estava vinculado, eu estava vinculada só a um hotel porque eu pedi para estar só naquele hotel. Mas quando eu estava. Então, se calhar. Eu estava com vários hotéis, eu não tinha só aquele hotel. Eu é que queria ser só aquele hotel. Então, se calhar, então mais razão dás. Mas eu no hotel, não, sim, na empresa que me contratou, eu estava efetiva na empresa da Talented, que foi essa que me contratou. E se eu assinei o contrato e já estava efetiva. Quando o hotel me chamou para eu ir para trabalhar para o hotel, eu ia ganhar muito menos, porque o hotel ia me pagar consoante os ordenados do hotel. Mas o hotel era burro, né? Porque repara, se tu já estavas efetiva numa empresa e ia para o hotel, aquilo que tu estás a dizer é, estavas efetiva numa empresa de trabalho temporário, que é possível, mesmo ela não tendo este tipo de atividade ou de CAI, de Código de Atividade Económica, porque precisava de 1, 2 ou 10 trabalhadores para colocar em 10, 15, 20 hotéis. Sim. O que tu estás a falar é que o teu local de trabalho, a tua área geográfica, não era a sede ou o local de trabalho da empresa, era várias. Isso é legal. Sim. Mas... Sim. A forma que tu estás a descrever é uma forma de efetividade. Tenham muita atenção a isso, porque as entidades patronais são zero e vezer de ludibriar isso.
Só aqui a tentar, mas interrompam-me se precisarem. Portanto, eu estava na parte da atividade sazonal, que é uma atividade que justifica realmente fazer um contrato de trabalho a termo certo ou incerto, quando há verdadeiro acréscimo excepcional da atividade da empresa. Por exemplo, dei o exemplo da fábrica de guarda-chuvas, mas podia dar exemplo de uma fábrica que agora teve um contrato com a Bienal de Paris para produzir 200 milhões de unidades de bota. E tem que produzir, porque a Bienal é em 2025 e vai ter que produzir bota. Então é normal que contrate um contrato de trabalho um trabalhador a termo, certo ou incerto, se a atividade não se souber quando é que vai terminar. Também pode ser por uma tarefa ocasional, também pode ser para a execução de projetos, obras, construção civil. Há situações que justificam o termo, adjudicaram uma obra. Mas há uma outra questão na construção civil que não. Por exemplo, eu tenho uma empresa e tenho um pedreiro, um pintor, um eletricista, fiz extras para fazer remodelações ou isso, eu vou contratar a termo, certo ou incerto, de acordo com a obra. Mas aquele trabalhador, ou aquele arquiteto, ou aquele engenheiro que coordena e que não está numa situação de acréscimo excepcional de atividade, de sazonalidade, de uma execução de uma obra pontual, este pode estar efetivo ou vir a ser reconhecida a sua efetividade. Também pode-se contratar a termo, certo ou incerto, quando há lançamento de uma nova atividade. Isso serve para as microempresas que querem contratar, para as pequenas empresas que querem contratar. E o legislador pensou nisso, nem tudo é a ferro e fogo. Eu vou abrir uma empresa, quero contratar uma empregada de balcão. Mal nem contrato logo a rapariga efetiva, ela trabalha bem nos primeiros 6 meses, depois deixa de limpar até o posto de trabalho dela. Já está efetiva. Não. Quando há lançamento de uma nova atividade, a gente sabe, não é assim como há maus patrões, há maus trabalhadores. No lançamento de uma nova atividade de duração incerta, ou quando eu abro a empresa, ou quando a empresa, no caso da atividade incerta, quando eu lanço, ou quando eu vou buscar um desempregado de muito longa duração, o legislador alterou, era desempregado de longa duração. Agora ele acrescentou de muito longa duração. Ou alguém à procura do primeiro emprego. Aqui para vos explicar, aqui perceberam? Portanto, isso é justificação para o termo. Aqui para vos explicar aquilo que eu disse que a Andréa andou comigo hoje o dia inteiro. Trabalho menor, estrangeiro, promessa. E alguém tinha falado da promessa. A promessa de contrato de trabalho está prevista no Código. E ela serve não só para os efeitos das antigas manifestações de interesse, como para buscar quadros e ativos qualificados no estrangeiro que a empresa precise, mas que o estrangeiro ainda está lá, um IT, sei lá, um trabalhador com muita competência, ou... Olha, houve uma altura no boom da construção civil que era preciso buscar pedreiros. Outro dia eu tive um pedreiro no escritório que disse, doutor, eu não sei bem ler, mas eu construo uma casa. Eu não sei construir casa. Leio bem. Portanto, quadros necessários e eu posso fazer uma promessa de contrato de trabalho. A promessa, obrigatoriamente, está sujeita à forma escrita. Estão a ver? Quando o legislador diz, tem que ser. Os efetivos podem ser contratos verbais, não pode assinar 6 meses depois, andar de cavalo para burro e ser a termo. Mas quando eu faço uma promessa, ela tem que ser escrita e ter todas estas regras. Não só porque pode ser que haja mobilidade, o trabalhador está no Porto, muda com a família toda para Lisboa e não tem nenhuma promessa. O trabalhador está no estrangeiro, mais sério ainda. E depois, além da promessa ter todos estes termos, estas regras, o não cumprimento da promessa está sujeita à contraordenação. Agora, falar de uma coisa espetacular, que são férias. E eu, só porque não posso estar ainda a falar mais sobre o tipo de contrato de trabalho, vou finalizar para vos falar de férias, que quando um trabalhador é contratado num regime de trabalho sem termo, normalmente isso pode ser afastado por instrumento de regulamentação coletiva ou por contrato de trabalho. Mas, normalmente, o período experimental são 90 dias, na generalidade. Se for para um cargo de direção ou de responsabilidade, pode ser 180 dias. Mas o CIT, o contrato de trabalho, o contrato individual de trabalho, pode dizer que as partes acordam não haver período experimental. Porque este período experimental máximo não é imperativo para os mínimos. Eu posso dizer que não há período experimental. Quando eu contrato um trabalhador a termo, certo ou incerto, com uma previsão de mais ou menos 1 ano, ou um contrato de trabalho a termo certo de 1 ano, o período experimental pode ser de 30 dias. E por que é que eu digo pode? Pode ser afastado por IRCT, ou pode não haver período experimental previsto em contrato individual de trabalho. Se é um período inferior a 1 ano, o período experimental é um contrato a termo, tudo legal, cláusula que justifica o termo, é para substituição de uma grávida. 6 meses, faz de conta. Ou de um trabalhador ausente qualquer. 6 meses. Período experimental não pode, eu não posso pôr no contrato individual prazos superiores, posso é pôr inferiores, mas é 15 dias. Ou
seja, recapitulando, período experimental em contrato de trabalho normal, 90 dias. Cargos de chefia, 180 e até pode ser mais. Pode ser mais que 180. Contrato de trabalho a termo, de 1 ano ou mais, 30 dias. Menos de 1 ano, 15 dias. Regra geral. Esses mínimos, ou não haver período experimental, pode ser afastado por instrumento de regulamentação coletiva. Vocês sabem as consequências de despedir um trabalhador ou do trabalhador se despedir durante o período experimental? Nenhuma. O período experimental serve para isso mesmo. Não há consequências. Se for superior a um período, dependendo, se for um contrato sem termo, mesmo que não seja reduzido a escrito, atenção, no direito à informação é acordado o período experimental, ou quando é reduzido a escrito, prevê-se o período experimental, por exemplo, de 90 dias ou de 60 dias, justamente para ver se o trabalhador até se adequa, mesmo sendo um trabalhador muito bem formado, pode haver uma inadaptabilidade, a entidade patronal pode o despedir. Há casos que tem que avisar com uma cartinha com 7 dias, nem precisa dizer porquê, meu amigo, tchau. Só para vos dizer, isso é muito importante, porque aqui a gente tem mais 4 horas dentro do módulo de 10. O trabalhador tem direito em cada ano civil a um período de férias, que se vence a 1 de janeiro. E isso é uma tortura, tanto para o trabalhador quanto para a entidade patronal, quando a gente fala em férias do ano da contratação. Depois que o trabalhador está lá 2, 3 anos, já ficou fácil. Dia 1 de janeiro venceu o direito de férias. Dia 1 de janeiro venceu o direito de férias de quando? Em 1 de janeiro de 2024, venceu o direito a férias de quando? 2023. Thank you so much. Ou seja, o direito a férias, em regra, reporta-se ao trabalho prestado no ano civil anterior. Eu acho um piadão quando os patrões fazem acordo, ou os trabalhadores vão embora, ou terminam um contrato de há 2 anos a termo, e o patrão diz assim, pagar férias. Mas ele acabou de gozar 22 dias, amigo, gozou do ano passado. Porque deste ano, que ele trabalhou até outubro, ele tem direito às férias. E se não gozou, tem direito às férias não gozadas. D'accord? Perceberam? Estou esperando. Ainda tem a questão de, se for sem termo, o trabalhador que entra no segundo semestre só tem direito a gozar, não tem direito a gozar férias, e se entrar no primeiro semestre tem direito a gozar 8 dias, penso eu, 8 dias úteis. Mas quando passa o ano, automaticamente fica com o direito aos 22 dias úteis de férias relativamente ao ano anterior. Portanto, se ele a partir de entrar no segundo semestre só tem a ganhar, não é? Tão linda. Ana, eu estava a fugir como o diabo foge da cruz de falar das férias do ano da contratação, porque eu já chumbei no tempo. A Andréia da Canadas Reita acabou e aqui a gente ainda tem aí pelo menos mais 20 minutos. Mas, só para o que a Ana disse é verdade, e é o que eu disse, é o desespero do ano da contratação. Por quê? Porque está previsto em código que no ano da contratação o trabalhador tem direito a 2 dias de férias por cada mês trabalhado, no máximo de 20. Que chatice. Que pode ser gozada até 30 de junho do ano seguinte, que daí vai acumular com as férias que se venceu a 1 de janeiro. E depois o patrão diz, caramba, não vale a pena contratar. Ou eu não contrato naquele período, ou eu contrato toda a gente em janeiro. O ano da contratação é um terror, mas eu teria que explicar com isso desenhado, portanto, está correto o que a Ana disse, mas o que eu quero que vocês absorvam deste workshop é isso, que as férias normalmente dizem respeito ao ano anterior, vencem em 1 de janeiro, portanto, o único ano que eu gozo férias no ano que adquiri o direito é o ano da contratação. Independentemente de eu ser contratada a termo ou sem termo é o efetivo, a termo pode ser certo ou incerto, também vale para trabalho temporário, que é a termo, mas, independentemente do ano da contratação, maioritariamente as férias vencem-se a 1 de janeiro e maioritariamente dizem respeito ao ano anterior, a não ser que o patrão seja muito porreiro e queira dar as férias tudo junto, fulano de 2 meses para o Brasil. Não. O período anual de férias, ele tem uma duração mínima. Lembram do que eu falei no início? Imperativo. Isto é uma regra imperativa. Mas vos dei um exemplo que o IRCT afastou essa regra imperativa e permite um mínimo estabelecido em IRCT de 22 dias para a indústria óptica de fabrico. E há outras, que agora não me ocorre para citar. Para efeitos de férias, são úteis os dias de semana, segunda a sexta-feira, com exceção de feriado. Isso é tudo muito bonito para quem trabalha de segunda a sexta. Mas faz sentido o legislador dizer isso, porque há várias atividades, centros comerciais, hotelaria, está aí a Paula que sabe disso, a restauração em geral, que sábado e domingo é dia útil para o trabalhador, porque ele descansa um domingo por mês, porque faz parte do seu período normal de trabalho. Mas, para efeitos de férias, o trabalhador tem que ter 22 dias úteis. E para efeitos de férias, são úteis dias da semana de segunda a sexta-feira, com exceção dos feriados, que feriados não são úteis, portanto é bem fixe a gente marcar férias quando tem 2 feriados. Uau, temos mais.
Alguma dúvida sobre isto? O Isaíra, direito a férias... interromper um pouquinho. Eu tô vendo a coisa minha da minha cabeça, aí vem aquela parte, né, que tu vai dizer a perfeição. Dois riscos aqui à direita ou a impressão minha? Eu também estou a ver. É a tua mania de perfeccionismo. A Sâmia compôs-me os PowerPoints, tu deves ter riscado de repente, não te preocupes, porque isso é que vai ficar na nossa mente, é o que está-nos a ajudar a decorar esta formação. Não, isto está na apresentação do Zoom. É só apagar. Quem fez é só apagar, não há nada. Não, na apresentação original não está. Se tu bebe um pouquinho de água, na original não está. Não, é agora quando estão agora a partilhar. É agora isto, estão a ver. Esta foi feita pela Paula Reis agora, um visto amarelo. Portanto, agora, pessoal, risca lá que é para gente se distrair, senão a gente dorme. Então, é só apagar. Já está, já bebeu água, respirou, continua. É que a Sâmia é super perfeccionista. Se eu não estou a dizer para ela, Sâmia, não tem problema, isso fica um bocadinho torto. Eu quero ela saber onde é que vem o risco. Pronto, mas obrigada, eu não fazia ideia que a gente conseguia riscar aí nessa coisa. O direito a férias é Desculpa, nós conseguimos riscar, mas só quem risca é que consegue apagar. Por isso é que eu fiz o risco. Eu fiz o risco e apaguei, só para a pessoa perceber. Quem riscou e conseguiu riscar. Exato, quem riscou ainda há pouco apareceu o nome, mas se nós não reparamos quem foi, se a pessoa que fez o risco não apagar, a gente não consegue tirar isto daqui. Só a administradora, atenção, Rita, tu consegues. Eu não sou administradora, eu não administro nada, quem administra é a Andreia. Então ela que faça, ela consegue fazer isso. A pergunta foi boa, porque eu não sabia que isso existia também no Zoom. Por isso que ele está aqui com... Olha, eu consigo... Olha que fixe. Agora o pessoal está aqui tudo a arriscar. Vocês têm que me ensinar a fazer isso. Isto é a nova modalidade do Zoom. Isto é novo. E há mais coisas novas também. Paula, tem a ver com aquela coisa que chegou para a gente a perguntar se a gente queria inteligência artificial? Sim. Estás a ver, Sam? Eu, por exemplo, eu agora se quiser chegar aqui e dizer assim, vou dar um exemplo. Diz-me lá o que é isto. E fica só, e eu tiro e ponho no comentário. Explica-me o que está amarelo. E quem está, por exemplo, eu estou a dar formação. E o aluno sublinha amarelo o que eu estou a dizer. Não preciso estar a fazer um teste, por exemplo. Como é que tu tiras como administradora? Porque eu não consegui tirar. É aqui em cima do áudio. Vamos ao anote, está lá a borrachinha e apaga-se. Já está. É a flechinha. Sim. Não. É na borracha. Andréia, não tires isso da gravação de legislação laboral. Que isso é legislação laboral com nota de rodapé. Inteligência artificial diz uma notinha de rodapé aqui. Ana e Paula. Porque isto foi feito como uma aula, tipo uma aula. Se eu estiver a dar uma aula agora, eu posso dizer a eles, eu vou tanto a falar e ponho um PowerPoint. Agora depois sublinhem todas, lá, sublinhem as palavras que vocês não perceberam em amarela. O Paulo colocou, vamos continuar, por favor, o workshop para riscos de Canva. Como se nota que ele não participa muito dos workshops do Empreendedores Vencedores, hein? Porque sempre a gente interrompe com alguma coisa, Paulo, sempre. Bem, Paulo, está a ver que eu estou a tentar não ser castigada, mas olha, aprendi qualquer coisinha hoje. Logo uma rapariga que dá formação há 24 anos e só este ano descobriu o maravilhoso mundo do Canva, graças a Sâmia e a Delaias Consultoria, vamos lá continuar. Direito a férias, ele é irrenunciável e o seu gozo não pode ser substituído, salvo que exceda 20 dias úteis por ano. Houve uma altura, reza a lenda, lamentavelmente eu vou dizer para vocês que eu sou desse tempo e até trabalhava na ACT nesta altura, que podia-se vender mais tempo de férias. Agora, o legislador lembrou-se. Aliás, eu lembro que eu fazia atendimento, eu trabalhava uma parte no informativo, outra no IRCT e o meu marido era nas contraordenações. E eu lembro perfeitamente, quando chegaram as lojas chinesas em Castelo Branco, de eu ouvir uma chinesa dizer férias para quê? É cultura. Em Portugal, o legislador lembrou-se que esse direito deve ser exercido de modo a proporcionar ao trabalhador a recuperação física e psíquica, a gente começa a surtar férias, condições de disponibilidade pessoal e participação social e cultural. Portanto, o legislador entendeu que muitas empresas abusavam e, coitadinho dos trabalhadores, precisavam de dinheiro e toca vender férias e às vezes até eram enganados. Portanto, só se o meu máximo de férias for 22 dias, não acordei em contrato individual de trabalho mais, não está previsto em IRCT mais, eu só posso vender 2. Ok? Muito importante. Não pode, não é legal. No ano da admissão, o trabalhador tem direito, eu só vou falar isso um bocadinho, ainda mais com essas coisas que no caso das férias, eu não sei se tu vai falar porque eu não cheguei a ler todos os textos, por exemplo, a empresa, aí em Portugal existe isso do que a empresa tem direito a escolher a metade das datas e a outra metade o trabalhador, ou... Aqui, ó. Já falo. Está aqui na frente. Ok, tá, desculpa. Vamos lá. Isso está na frente, mas fizeste bem em perguntar porque eu poderia não falar, não, eu compactei uma formação em Direito de Trabalho, mas vou falar.
No ano da admissão, que era o que eu partilhava agora e a Ana me ajudou, o trabalhador tem direito a 2 dias úteis. É que isso foi mudando. O Código de 2009, a Lei 7, teve muitas alterações. Portanto, o que eu estou a dizer é o que tem em vigor agora, em outubro de 2024. Tem direito a 2 dias úteis de férias por cada mês de duração de contrato, até o máximo de 20, cujo gozo pode ter lugar após 6 meses completos de execução do contrato. Por que é pode? Porque o trabalhador pode não querer ou a entidade patronal pode não poder. Pronto, mas é a novela do ano da contratação. Essa pergunta da Sâmia está mesmo aqui, ela não andou comigo hoje de todo, que ela está lá na Espanha e me fez o Canva da Espanha. Mas o período de férias é marcado por acordo entre o trabalhador. Esta é a regra mãe. Vou repetir, as férias são marcadas por acordo entre trabalhador e empregador. Na falta de acordo, pessoal, a entidade patronal manda. Acontece que, na falta de acordo, o legislador também protegeu um bocadinho o trabalhador. O empregador marca as férias do trabalhador. No caso de pequena, média ou grande empresa, está excluído das micros, o empregador só pode marcar o período de férias entre que por acordo. Eu não tiro férias no Natal, eu não adoro ir de férias em janeiro. Ou no Carnaval para ir para o Brasil. Função as férias têm que estar afixadas até o dia 15 de abril, para que o trabalhador possa avisar o resto da família. Depois tem a ver com o período escolar, mas o IRCT está no verão. Não tem bem ou que o representante dos em reuniões de trabalhadores ou mais pretendidos, qual é o período mais pretendido? Os períodos mais pretendidos devem ser rateados, sempre que possível, beneficiando alternadamente os trabalhadores em função dos períodos gozados dos anos anteriores. Quais são os períodos normalmente mais pretendidos? Diz aqui a rapariga que teve 10 anos a ouvir informativo de férias, garantidamente verão e Natal. Portanto, estes períodos de férias são rateados. Podes falar, Ana? Também existe a situação de algumas empresas de indústria que têm obrigatoriamente férias no período do verão. Por exemplo, fecham durante um mês de Ali agosto. embaixo, olha, engraçado, quando tu puseste a mão no ar, eu digo, a Ana vai falar disso. Eu hoje sou bruxa. A propósito que 31 de outubro está a chegar juntamente com meu aniversário. É isso mesmo. Há encerramento de férias, por exemplo, Sâmia, nós temos um cliente, que a Adelaia está lá dentro agora, não só o meu escritório, como a Adelaia para dar formação, que eles encerram para férias. É uma empresa de iluminação pública, fazia as parabólicas, e eles encerram para férias em agosto, e como eles são muito tapurreiros, eles ainda dão uns diazinhos no Natal. Eles fecham a mesma empresa. Fecha. Portanto, no período de encerramento para férias é previsto em lei, é possível, ok? Mas, como cada vez isso acontece menos, a fazer porque os pais têm que entregar os meninos para algum lado e os ATLs estão caros, mas há o caso do encerramento das férias, que pode ser o período todo, os 22 dias ou não. Mas se assim não for e não houver um encerramento da empresa para férias, o gozo do período de férias pode ser interpolado, ou seja, eu não preciso ou não posso exigir, ou o patrão não precisa combinar ou me obrigar, a não ser no caso de encerramento, a gozar os 22 dias úteis de férias. Mas a lei me obriga, para o meu descanso, eu gozar 10 dias úteis consecutivos. Os outros 12, eu posso gozar um para engasgar-lhe um feriado, 2 para enforcar outro feriado, uma semaninha para ir não sei para onde, e pronto. O empregador elabora um mapa de férias com a indicação do início e do termo dos períodos de férias de cada trabalhador até 15 de abril. Para a gente ter tempo de avisar toda a gente, né? Ir lá para onde a gente vai, comprar passagem e coisa e tal. E manter-no fixado nos locais de trabalho entre o 15 de abril e até o 31 de outubro, salvo algumas estipulações. Descanso semanal. Saímos das férias, vamos descansar. O trabalhador tem direito a pelo menos um dia de descanso por semana. Mas eu tenho 2. Boa, parabéns. Mas é obrigatório um dia, que não é obrigatório ser ao domingo, embora os instrumentos de regulamentação coletiva estabeleçam que mesmo aqueles que trabalham em hotelaria, centros comerciais, lojas que abrem aos fins de semana, aliás, o comércio até tenta não abrir, o comércio tradicional para não ter esse problema, tenha pelo menos um domingo. É o descanso complementar, que também é matéria para outras núpcias, porque só para descanso obrigatório ou os descansos complementares tínhamos aqui que falar setorialmente. Os feriados, agora já descansamos, já feriamos, vamos para os feriados. Está estabelecido o que é feriado obrigatório, a gente não pode inventar. 1 de janeiro, sexta-feira santa, domingo de Páscoa, 25 de abril, 1 de maio, Corpo de Deus, 10 de junho, 15 de agosto, 5 de outubro, 1 de novembro, 8 e 15 de dezembro. Embora leis especiais já tenham afastado alguns desses feriados, e é possível. O feriado da sexta-feira santa pode ser observado em outro dia com significado local no período da Páscoa. Por que é tão importante eu falar disso? Porque o feriado, lembra que a gente falou dos extras? Extra é hora extraordinária, trabalho suplementar. Quando eu trabalho num feriado, eu tenho direito a ganhar mais. Porque eu tenho direito ao feriado. Feriado é feriado. Mediante legislação específica, determinados feriados obrigatórios podem ser observados na segunda-feira da semana subsequente. Às vezes sai uma leizinha em dezembro a dizer que aquele feriado vai ser observado no outro. E nós temos os feriados facultativos, que é uma novela. Quando vai chegando o entro do Carnaval, toda a gente a perguntar por que quer feriado. Carnaval é um feriado facultativo, bem como o feriado municipal da localidade. O que é facultativo? Não é obrigatório.
Em substituição de qualquer feriado no número anterior, pode ser observado outro dia. Por exemplo, feriado da localidade calha numa terça-feira e a empresa costuma dar, bora dar isso na segunda, para fazer sentido. O trabalhador vem mais motivado na terça. Está bem? Pode ser assim. Agora passamos de uma fase boa, férias, descanso, feriado, falta. Considera-se falta a ausência do trabalhador ao local de trabalho, mesmo que seja por meio período. Portanto, durante o PNT, mesmo que ele falte só 2 horas, é uma falta. E a falta pode ser justificada ou injustificada. Não há falta autorizada e justificada. Isso é tão importante para os patrões e para os trabalhadores, porque quase todas as empresas que eu entro lá dentro para organizar fazem mal. A falta justificada, ela é justificada. Isso aqui não é escola. E se ela é justificada, ela é paga. Por alguém. Para a entidade patronal ou pela Segurança Social. Mas o trabalhador pediu e eu deixei, porque ele ia não sei para onde, e ele pediu e eu deixei. Então eu descontei. Deixou, paga. Não deixou, é injustificada. Eu não posso ser bom patrão e gestor. Eu tenho que ser um patrão justo. E é isso que eu explico aos meus clientes. São consideradas faltas justificadas só as que estão em lei. As dadas durante 15 dias seguidos por altura do casamento, a motivada por falecimento de... Isto foi alterado recentemente. A motivada por falecimento de cônjuge, parente ou afim, nos termos do 251, eu já digo o que é o 251. A motivada pela prestação de prova em estabelecimento de ensino, nos termos do 91, que é o trabalhador estudante, que obviamente eu não consigo falar de trabalhador estudante, fica para segundas núpcias ou para quando fizerem o curso de Direito de Trabalho, Legislação Laboral. O 251 é muito importante porque ele foi recentemente alterado e é importante saber isso para quem tem familiar a trabalhar por conta de outrem ou para pequenos ou micros empresários que têm trabalhadores a trabalharem para si. Então, arriscar o ecrã, agora já vi isso. Alguém quer fazer pergunta? Está tudo bem? O 251 diz que faltas por motivo de falecimento de cônjuge, parente ou afim. O cônjuge agora também é considerado quem vive em união de facto. E o cônjuge tem que ser não separado. O cônjuge está separado há 10 anos, só não divorciou porque está na zona de conforto, não conta. A entidade patronal sabe, não conta. Filho ou enteado, acrescentou-se, e são 20 dias. Até 5 dias consecutivos por falecimento parente ou afim no primeiro grau da linha reta. Pai. Não incluído na linha anterior. Sogro. Também, atenção. Afim, por isso agora tem o afim. Até sogro não deixa de ser sogro quando a gente se separa, hein? Uma pessoa pode ter 5 sogros. Até 2 dias, 5 maridos não, 5 sogros. Até 2 dias consecutivos por falecimento de outro parente ou afim na linha reta ou no segundo grau da linha colateral. 2 dias, avô, linha reta, segundo grau na linha colateral. Irmão, eu subo para o pai, desço para o irmão. Segundo, subo para o pai, subo para o avô e desço para o tio. Terceiro não pode. Tio e primo não pode faltar. Só na função pública. Não mudou isso. Estou falando sério. Os 10 sogros não liberas para ser 10 maridos consecutivos. Né? Consecutivos não, em linha. Não pode. Encerramos em 10 minutos, consegue, Rita? Diz? Encerramos em 10 minutos, consegue? Espero que sim. Vou falar bem rápido, não me interrompam agora, deixem as perguntas no chat. As motivadas por impossibilidade de prestar o trabalho, devido ao fato não imputável ao trabalhador, por exemplo, doença de alguém, acidente, para prestação de assistência inadiável a filho ou membro do agregado familiar, motivada por acompanhamento de grávida, desde que seja nas ilhas, motivada por deslocação a estabelecimento de ensino para prestar prova, luto gestacional foi acrescentado agora, trabalhador eleito para a estrutura de trabalhadores, candidato a cargo público, autorizado ou aprovado pelo empregador. Falta autorizada ou aprovada pelo empregador. Se eu autorizei, paguei. Senão eu não autorizo. É considerada injustificada qualquer falta não prevista no número anterior. A Andreia é bruxa, porque eu estava no fim. E, como eu já vos disse, a noção de período normal de trabalho é aquele de 8 horas diárias e 40 semanais, de máximo, que não for afastada por instrumento de regulamentação coletiva ou contrato individual de trabalho para menos. Não se pode estabelecer 41 horas, mas se pode fazer compensação com crédito de horas, que também é para segundas núpcias. Eu gostava de encerrar a formação a falar com vocês da formação contínua, porque a formação contínua ela é obrigatória, passou a ser 40 horas por trabalhador, mas tem muitos meandros. As empresas têm que dar formação contínua durante o período normal de trabalho e é obrigatório, mas há muitos meandros sobre isso. Alguém tem alguma pergunta? Tem 1 minuto. Não, brincadeira. Não, ainda temos 7 para encerrar, não se preocupem.
Adoro ver o sorriso do Paulo, gente. Ele tá morrendo de rir. Morrendo de fome, isso que eu sei. Ainda bem que Isso depois... aqui é formação por Zoom, porque a formação comigo presencial, ninguém dorme. Aqui no Ô, Zoom já está diferente. Caíta, agora Sim. dessa questão da formação. Tem na legislação uma obrigatoriedade de uma quantidade de horas por ano que cada empresa tem que dar aos seus funcionários? Tem 40 horas 40 horas, mesmo se for por a ano. termo, se qualquer tipo de contratação. Depende. Depende. O trabalhador a termo, que já está há um ano, ele vai ter direito, no ano seguinte, a um banco de 40 horas. Mas vai depender de ser microempresa para a entidade patronal, e dependendo do setor, por isso é que eu disse que a formação contínua tem que ser analisada à lupa, porque vai depender do setor de atividade. Eu estou a dizer de uma forma geral, generalista, 40 horas, e de preferência que não seja aquela formação para encher chouriça. Sim. Então tá. Agora, Ana... Ana, querias fazer uma pergunta? Sim, era falar sobre esta questão das horas de formação, porque realmente há empresas que mesmo tendo a obrigatoriedade de dar as 40 horas, não o fazem. Não. E o que acontece é que, ao não fazerem, depois eles não vão associar, em vez de, se não conseguem dar 40, não vão depois no ano a seguir dar 70, não é? 80. Tal e qual. Mas temos a questão que muitas das vezes as pessoas, quando cessam o contrato, esquecem-se de exigir as horas de formação às quais tinham direito e que depois a empresa não paga, as empresas não o pagam, e as pessoas também não pedem porque não sabem. Portanto, na realidade, as pessoas têm direito a essas férias Olha e que deverão coisa ser espetacular. ressarcidas. Não é a minha formadora querida. Ana, é isso mesmo. É que se não for dada, pode vir a ter que ser paga. Exatamente. Mas alguém tem alguma coisa a dizer? Caíta e a todos os presentes, muito obrigado por estarem aqui. Esse projeto de Quarta Empreendedora é a minha menina dos olhos, porque é o momento em que nós podemos devolver ao universo o que o universo nos dá todos os dias. As pessoas vêm aqui trazer o seu conhecimento, dividir o conhecimento com todos, porque a gente também sai aprendendo alguma coisa, sempre nem que seja um risquinho no Zoom. Mas então, assim, agradecer muito de coração. A Israelita já tem lá umas outras buraquinhos na agenda, que a gente está definindo os temas, porque tudo, ainda há pouco alguém disse por aqui nos comentários, no começo eu não falei, mas é assim, é do tipo, tudo que a Israelita fala é maravilhoso, tudo que a Israelita fala é com muita propriedade. E assim, são os mais diversos temas que a Israelita traz, e isso, gente, reflete todo esse trabalho da Israelita de formação continuada, porque ela também está sempre atrás das formações. Além disso, ela tem um escritório de uma assessoria jurídica, uma equipe maravilhosa. Ela está todos os dias em tribunal, preparando causas, defendendo clientes, atendendo clientes, e ainda conseguiu fazer esse projeto de construção, de consultoria e formação. Então, assim, a minha admiração profunda pela Israelita e por toda a equipe que está junto dela, porque, assim, cada vez que a gente dá formação, exceto, assim, pode ser voluntário, pode ser paga, a gente está doando uma parte de nós. Eu às vezes entro numa formação que a minha energia está baixa, ai, que preguiça de lá dar aquela aula. Gente, começa a formação, alguma coisa toma conta de mim, dia de dar aula. E a gente sente essa energia quando a Israelita está falando. A gente sente essa energia quando a Manuela ontem estava dando formação para nós, a Ana Paula Oliveira também, a Sâmia. Então, assim, o Geraldo também gosta muito das formações dele, já veio aqui falar sobre fiscalidade. Quero só avisar que o resto está todo na lista também para dar formação. E não vem a Natalina e a Angel dizer, mas quem que eu vou dar formação? Eu duvido que se vocês pensarem um pouquinho, vocês não têm alguma coisa para ensinar para nós. Aqui a Natalina, por exemplo, que veio numa quarta empreendedora de formação de preço, né? Depois continuamos falando. Hoje em dia ela é uma das minhas 4 cobaias para uma planilha de simulação de preço. Então, quer dizer, agora ela é minha colaboradora para gerar um infoproduto. Então, assim, essas parcerias. E agora eu já tenho a Paula Alves aqui, já estou pedindo para ela de joelhos, por favor, venha. Não é preciso por Não, mas muitas vezes o que acontece, Samia, muitas vezes o que acontece é que, como é gratuita, não tem valor. É o que acontece. Não, porque assim, eu vou dar um evento, vou fazer para meia dúzia de pessoas, porque eu sei que precisam, vou fazer gratuitamente. Se é gratuitamente, não vais dar quase nada. Isso não tem valor nenhum. É gratuitamente. Vamos lá, então. Gratidão, Israelita, por ter nos passado tanto conhecimento e gratidão a todo o grupo que esteve aqui conosco.